Olá, meu nome é Ana Paula Zerbato, sou docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e orientadora na área de Educação Especial na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Hoje nós vamos apresentar o trabalho, produção de materiais e recursos na perspectiva do trabalho colaborativo e inclusivo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, na cor castanha, na altura dos ombros, uso óculos. Estou usando uma blusa preta e um lenço colorido, listrado nas cores azul, verde, laranja, vermelho. Nós estamos na área externa da escola e ao fundo temos alguns coqueiros e o alambrado que delimita a área escolar. Esse trabalho ele é fruto de um projeto financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo e ele contempla estudantes da graduação, da pedagogia e demais licenciaturas no desenvolvimento de diferentes projetos nas vertentes de ensino, pesquisa ou extensão. Esse trabalho ele é desenvolvido na Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, atendendo os estudantes então da educação básica, dos anos finais do ensino fundamental até o ensino médio. Hoje as bolsistas apresentarão dois exemplos de materiais desenvolvidos durante o projeto, mais focado no sétimo ano do ensino fundamental, sexto e sétimo ano do ensino fundamental, e o outro desenvolvido no segundo e terceiro ano do ensino médio. Olá, eu sou a Emily, sou estudante de pedagogia na Faculdade de Educação, sou uma mulher branca, cabelo escuro, castanhos, liso, pouco abaixo da altura dos ombros, tenho olhos castanhos e eu estou com uma blusa, camiseta laranja. E a minha atuação nesse projeto é mais voltado para o ensino fundamental 2, para alunos do sexto e sétimo ano, mais especificamente para um estudante surdo que tem síndrome de Charge. A nossa proposta é trazer uma perspectiva do DUA, do Desenho Universal para a Aprendizagem, e que faça que todos os alunos tenham ricas situações de aprendizagem. Então, um exemplo dessa prática foi um material pensado nas aulas de geografia para o sétimo ano, sexto e sétimo anos, e que é um material dos continentes do mundo. Ele é um quebra-cabeça e tem o objetivo de identificar os continentes do mundo e falar um pouco mais sobre a especificidade de cada um. O exemplo do material é que a professora utilizou com esse estudante, mas também ele foi reutilizado para toda a turma. A minha avaliação do projeto, que eu estou há cerca de um ano, tem sido muito enriquecedor, porque eu já tinha interesse na educação especial antes mesmo da graduação, então tem sido muito enriquecedor todo esse conhecimento, essa experiência que estou tendo no sexto e sétimo ano. Olá, eu sou a Karina, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos e castanhos e olhos castanhos e estou com uma blusa vermelha. Além do DUA que foi comentado, o trabalho ele também tem uma perspectiva colaborativa. Então, com isso, eu atuei no terceiro ano do ensino médio, com um estudante com paralisia cerebral, e na disciplina de biologia nós desenvolvemos, tanto a professora de recurso quanto eu, como bolsista, e a professora da sala, dois materiais voltados ao sistema de gestório. Então, o primeiro material ele é feito com folha A3 plastificada, que contém diversos órgãos do sistema digestório, para que ali o aluno identifique os principais órgãos e o caminho percorrido. Esse material ele contém velcro para possível mobilidade, e o segundo material é o sistema digestório com materiais recicláveis. Então ali o estudante ele pode colocar na prática o caminho percorrido pelo alimento. Ao desenvolver esses materiais junto com a professora da sala de recursos e com a professora da sala, percebemos uma maior participação destes estudantes nas atividades em aula. E o nosso principal desafio é fazer com que haja uma ampliação da participação de todos os estudantes da sala. Obrigada.
Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a Viviane, professora de AEE e também doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Estou gravando esse vídeo com enquadramento dos ombros para cima. Sou mulher, pele morena, cabelos longos e pretos, olhos castanhos escuros e estou vestindo um casaco preto. Vou dar início à apresentação do trabalho que foi submetido na Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial, sob a perspectiva da educação inclusiva. A partir de agora, a apresentação fica na tela central de tamanho maior e a minha imagem passa a aparecer numa tela do lado direito em tamanho menor. Todos os slides da apresentação têm a cor de fundo branca, com a fonte Arial na cor preta. No primeiro slide, aparece a logo da jornada na parte superior. Título do trabalho: Formação continuada, inclusão escolar dos alunos com TEA nos anos iniciais do ensino fundamental sob a perspectiva do DUA. O trabalho foi submetido no eixo temático 1, sob minha autoria, Viviane Teles Vidal Dalanese, e orientação do professor doutor Jair Lopes Júnior. Na introdução, nós trazemos o aumento das matrículas dos alunos elegíveis aos serviços da educação especial na rede regular, como reflexo do movimento mundial pela inclusão. Especificamente em relação aos alunos com TEA, em 2012, a Lei nº 12.764 proíbe a recusa de matrículas para criança com um transtorno. Assim, o número de matrículas de crianças com TEA tende a aumentar. E dentre os desafios para a consolidação da educação inclusiva, que possa de fato aí efetivar a aprendizagem desses alunos, está a carência na formação docente. Portanto, enfatizamos ser urgente uma formação pedagógica pensada na e para a inclusão. E diante dessa realidade, o DUA, Desenho Universal para Aprendizagem, se coloca como uma prática, uma perspectiva de ensino que considera as diversidades da sala de aula e visa eliminar as barreiras atitudinais e estruturais, como de recursos e materiais. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi averiguar junto a uma docente dos anos iniciais do ensino fundamental, denominada como P3, quais eram as suas necessidades e principais dificuldades frente à escolarização dos alunos com TEA, e a partir desse levantamento implementar uma formação continuada que pudesse fomentar conhecimentos sobre o TEA e sobre práticas inclusivas pautadas no DUA. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa exploratória, com delineamento quase experimental intrassujeito do tipo AB, onde foi possível realizar a comparação do desempenho da professora no período pré e pós-intervenção e ao longo de todo o processo formativo. Como resultados de discussões, após a assinatura do TCLE e da aprovação do projeto, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, no levantamento inicial, foi possível notar uma visão reducionista da professora em relação à inclusão, que quase sempre se colocava a favor, A participante afirma também que sua formação inicial não a capacitou para atuar frente à inclusão, refere que não compreendia o TEA e não conhecia o DUA. A formação ocorreu em 6 encontros com duração de 2 horas cada, durante os horários de HTPC. Nesse quadro, eu apresento na primeira coluna do lado esquerdo, o número de encontros, na coluna do meio, os temas abordados, e na coluna do lado esquerdo, a síntese dos procedimentos adotados. Como resultados de discussões, a professora se mostra participativa e interessada na execução das atividades previstas ao longo de toda a formação, sendo possível constatar a ocorrência de medidas de compreensão acerca da inserção do DUA nas suas atividades docentes. Nós elencamos 3 evidências de medidas de aprendizagem da professora. A primeira em relação à sua concepção. No período pré-intervenção, no levantamento inicial, a professora demonstra desconhecimento em relação ao desenho universal para aprendizagem. Entretanto, após a formação, ela compreende que essa perspectiva de ensino abrange não somente os alunos com deficiência, mas todos os demais, ampliando a possibilidade de aprendizagem de todos eles. A segunda evidência fica referente às características da análise dos planejamentos, dos planos de aula da professora pré e pós-intervenção.
Antes da intervenção, nos planos da professora, não havia estratégias específicas ou estratégias que considerassem as necessidades de aprendizagem dos seus alunos ou objetivos de aprendizagem que considerasse também suas necessidades, né? Já ao final da formação, no seu planejamento individual, a professora demonstra desenvolvimento profissional, ela de fato contempla os princípios norteadores do DUE nas estratégias utilizadas, refletindo uma prática inclusiva que considera as necessidades dos alunos e amplia as suas possibilidades de aprendizagem. Como última evidência, nós colocamos a prática pedagógica. Também no levantamento inicial, a professora se mostra insegura e sem saber o que fazer frente, né, à escolarização dos alunos com TEA. Ao final da formação, a professora afirma que as aulas sob a perspectiva do DUA são viáveis, né? Abre aspas, basta pensar em estratégias que atinjam a todos os seus alunos. Ela ainda enfatiza que todos os seus alunos, né, tiveram acesso a conteúdos que anteriormente eles não teriam. Como considerações finais, de fato, o DUA se mostra como uma prática inclusiva, que considera a diversidade da sala de aula, né, e podemos verificar isso, de um lado, né, com a P3, na estruturação do planejamento e execução das suas atividades e práticas de ensino, e do outro, na eliminação de barreiras estruturais, atitudinais e de recursos materiais, além da promoção da aprendizagem, de aprendizagens ampliadas, considerando as diferentes características dos seus alunos. Com as referências, muito obrigada. Olá, me chamo Graciele Ribeiro Antunes da Silva, sou mestranda do Profei pela UEPG. Sou vista de ombros para cima, sou mulher, parda, cabelo liso, longo, escuro e amarrado. Tenho olhos pretos e visto casaco escuro e camiseta rosa. Utilizo uma apresentação de slide de fundo branco, com letras pretas e a logo da jornada no canto superior direito. Nesse momento, apresento o primeiro slide com o título do relato da pesquisa, que é Contribuições do Desenho Universal para a Aprendizagem no planejamento e elaboração de estratégias pedagógicas inclusivas. Este relato foi elaborado de forma colaborativa com a colega de mestrado Margit Regina e sob a orientação do professor Ariângelo Auer Dias. Nesse segundo slide, apresento os principais objetivos desse estudo, que são elencar os fundamentos históricos e legais da educação inclusiva no âmbito da educação básica, bem como seus princípios e objetivos. Investigar como o DUA pode contribuir para o planejamento e implementação de estratégias pedagógicas inclusivas que envolvam tanto os alunos público-alvo da educação especial como todos os outros de forma simultânea. Também elaborar de forma colaborativa essas estratégias na perspectiva do DUA para comporem o repertório de um software autoformativo em educação inclusiva EDUA a ser entregue como produto educacional junto à dissertação final desse estudo. Nesse próximo slide, descrevo a metodologia utilizada na pesquisa. Ela ocorre de forma através da revisão bibliográfica e documental e o levantamento de dados através de questionário via Google Forms. A análise qualitativa desses dados servirá para a elaboração de uma proposta de intervenção a ser realizada com um grupo pequeno de professores em uma escola da Rede Municipal de Foz do Iguaçu para a elaboração das estratégias com o DUA. E
o desenvolvimento do software a ser entregue como produto educacional. No quinto e no sexto slide, trago a fundamentação teórica desse estudo, que data-se principalmente a partir da implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008. Essa política é resultante de um longo processo histórico de lutas e movimentos em prol dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive o direito à educação em instituições próprias e formais. Nesse aspecto, foi possível observar alguns avanços e progresso, mas que no contexto atual vem trazendo algumas preocupações em relação com as formas com que a educação inclusiva vem se efetivando na prática pedagógica. Nesse sentido, apresenta-se o DUA como uma alternativa que pode possibilitar um direcionamento mais assertivo dessa prática em relação à educação inclusiva, pois sua definição e origem está diretamente ligada e relacionada às formas de acessibilidade. O DUA traz 3 princípios norteadores, onde é possível perceber de forma subjetiva uma relação com a necessidade de se considerar no planejamento os diferentes estilos de aprendizagem, sendo o princípio do engajamento, que se refere em pensar nas múltiplas formas de envolver e conquistar o aluno para a aprendizagem, e o princípio da representação, que é pensar em múltiplas formas de apresentação do conteúdo, e por último, o princípio da ação e expressão, que é pensar em diferentes formas do aluno expressar aquilo que tem aprendido. O resultado esperado dessa pesquisa visa a divulgação do DUA como uma forma de contribuir para otimizar e direcionar a ação docente dentro da perspectiva da inclusão de forma mais exitosa e assertiva, além de contribuir para a efetivação do princípio e objetivo macro da inclusão, que é incluir a todos com equidade. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Ícaro Belém Horta. A câmera está posicionada da altura do ombro para cima. Sou um homem branco, de cabelos castanhos ondulados. Tenho também olhos também castanhos. Estou com barba por fazer e utilizo uma camisa branca de botões com bolinhas pretas por toda a camisa. E ao fundo há uma cortina cinza. Atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquiso as políticas públicas de educação especial. Porém, neste trabalho eu venho trazer um pouco do resultado da minha pesquisa, da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso em Geografia, que é a minha formação inicial. O trabalho eu utilizei dos conhecimentos que eu adquiri durante as disciplinas da minha graduação em licenciatura em Geografia e também das disciplinas da formação transversal em acessibilidade e inclusão disponibilizada pela UFMG e busquei trazer as contribuições que o desenho universal para a aprendizagem possui e traz para o ensino de geografia, neste caso voltados especificamente para os estudantes autistas. Para tal, eu tinha como objetivo nesta pesquisa compreender quais são as contribuições, quais também são as limitações que o DUA apresenta no processo de ensino de geografia, que vem da minha formação, para os estudantes dentro do transtorno do espectro autista. Para isso, eu lanço mão de uma pesquisa bibliográfica. Eu tenho como os principais bancos de dados nesse sentido a Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações e também o portal Cielo. Após eu fazer essa verificação nessas duas grandes bases de dados,
foi verificado que existia uma baixíssima produção acadêmica sobre o desenho universal para a aprendizagem, principalmente quando a gente voltava tanto para os estudantes autistas quanto para o ensino de geografia. Para isso, outras duas pesquisas foram realizadas. A gente teve que ir atrás de bases de dados distintas, que foram o Congresso Brasileiro de Educação Especial e também o EMPEG, que é o Encontro Nacional de Práticas de Ensino em Geografia. Com isso, a gente pôde verificar que ainda assim havia uma baixa produção, ainda há uma crescente nessas produções. A gente foi verificando que a partir dos dados foi crescendo o número de produções, mas ainda assim essa presença ela se mostrou um tanto quanto incipiente, mas revelando, claro, essa crescente e trazendo essas evidências. Com isso, a gente conseguiu trazer essa compreensão, além do avanço das produções, também de como que o DUA vem contribuindo. Para isso, utilizou de uma fundamentação teórica em que a gente alinhou-se as teorias cognitivas, as teorias da cognição do transtorno do espectro autista, os delineamentos do desenho universal para aprendizagem e também as questões voltadas para o ensino de geografia. Nesse sentido, foi muito importante trazer tanto a teoria da mente como a teoria da fraca coerência central e das funções executivas para a gente compreender os processos de limites, os processos de potencialidade que os estudantes autistas possuem nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse processo cognitivo, e também como que isso se alinha tanto ao desenho universal para a aprendizagem, para a gente pensar possíveis potencialidades, possíveis limitações, e com isso a gente se alinha juntamente ao ensino de geografia, em que a gente conseguiu verificar algumas das produções e também a gente verifica algumas potencialidades, como por exemplo quando eu trago o raciocínio geográfico proposto por Valéria Roque Ascensão e Roberto Valadão, em que eles apontam o raciocínio geográfico como uma potencialidade muito forte no ensino de geografia e que tem como as mesmas bases também do DUA, por exemplo, a taxonomia de Bloom e vários conhecimentos que se alinham e que se congruem para conseguir pensar num ensino que seja significativo, que possui todas as potencialidades para os estudantes e que consiga compreender tanto as potencialidades quanto as limitações. Com isso, a gente verifica que existe uma necessidade muito grande da gente reforçar essas produções que versem as disciplinas específicas com o desenho universal para aprendizagem e que ressalta que essas produções elas não versam apenas para os estudantes público-alvo da educação especial, os estudantes PAEE, mas também para todos os estudantes. Isso quando a gente vai na prática, quando a gente está no chão da sala de aula, a gente verifica as grandes potencialidades. Por fim, esse processo forneceu para mim um processo de dupla troca. Enquanto eu poderia fornecer este produto que foi essa minha monografia, eu pude perceber e reconhecer comigo a necessidade e agreguei para minha experiência pessoal e laboral todos esses conhecimentos. É isso, eu convido vocês a lerem o trabalho e agradeço imensamente todo o espaço aqui cedido. Muito obrigado. Olá, eu sou a professora Mariana Heloísa Cucci e eu trabalho na Rede Municipal de Educação de São José dos Pinhais. Já quero agradecer pela oportunidade de estar participando deste evento. Eu sou vista de ombros para cima, sou mulher de 30 anos, uso óculos, meu cabelo é liso e escuro, estou usando uma blusa cinza clara, ao fundo tem uma parede branca e os slides que eu usarei, eles estão com o fundo na cor branca, as letras estão na cor preta, no canto superior esquerdo está a logo do evento e no canto inferior direito está a minha imagem. O relato de experiência que eu irei apresentar para vocês é intitulado O Desenho Universal para a Aprendizagem como um caminho para práticas inclusivas. Eu sou a autora, com orientação da professora doutora Rosineide Maria Batista Cirino, e o eixo temático que nós nos escrevemos é o ensino colaborativo, colaboração, co-ensino e desenho universal para a aprendizagem.
Introdução e contexto. A preferência por esse tema ocorreu a partir da experiência da pesquisadora enquanto professora da rede pública no município de São José dos Pinhais, Paraná, atuando nos anos iniciais do ensino fundamental 1 com estudantes do segundo ano em idade de alfabetização. A dificuldade no cumprimento dos objetivos dispostos no currículo escolar e adaptação de atividades cotidianas para um estudante com autismo fez com que a professora buscasse novos conhecimentos e aprimorasse a sua formação. Como metodologia, este trabalho refere-se a uma pesquisa colaborativa. Ele tem uma abordagem qualitativa e essa pesquisa se fundamentou em estudos bibliográficos. Essa pesquisa buscou conceituar a prática docente, a inclusão escolar e o desenho universal para aprendizagem, cuja sigla é DUA. Como referencial teórico, dentre todos os utilizados, destaca-se 2, Cirino, Zerbato e Mendes. A professora Cirino diz sobre diversidade, onde ela relata que diversidade requer dos professores a construção e a mobilização de saberes e conhecimentos que atendam à demanda da aprendizagem de e para todos os alunos. Zerbato e Mendes conceituam DUA. O DUA apresenta a proposta da construção de práticas universais, assegurando o mesmo material para todos os estudantes, com o intuito de contribuir com o aprendizado não apenas de um, mas de todos os estudantes. Como resultado, o planejamento realizado se deu de forma colaborativa na hora atividade. A aula foi organizada e direcionada ao desenvolvimento de habilidades envolvidas na alfabetização, pautada nos princípios do DUA, buscando desenvolver habilidades em todos os estudantes. A avaliação se deu com a utilização de escrita, desenhos e oralidade. Então, primeiramente, a professora realizou a contação de história da Mala Maluca e, em seguida, apresentou para os alunos o boneco do Senhor Alfabeto, explicando para eles que, ao chegar na escola, o Senhor Alfabeto derrubou alguns objetos de sua mão. Então, seguindo os 3 princípios do DUA, primeiramente, o princípio de engajamento, essa aula foi pensada com o intuito de gerar motivação e desafio. Motivação, pois as crianças se sentiram motivadas por fazer uma aula diferente, e desafio, pois a professora fez com que as crianças saíssem pela escola e buscassem os objetos perdidos. Representação. A representação se deu através de brincadeiras, pois foi de uma forma lúdica que as crianças começaram a verificar os objetos, e foi uma aprendizagem significativa, pois os objetos eles eram do cotidiano dessas crianças. E ação e expressão. As crianças conseguiram se expressar de uma forma lúdica, realizando pesquisa, pois enquanto encontravam os objetos, faziam a relação com os objetos da história contada, e a avaliação se deu através de registros dos objetos encontrados em seus cadernos, utilizando alfabeto móvel. O estudante com autismo participou ativamente de todo o processo, porém, a sua avaliação se deu por meio de desenhos. Considerações finais. Os planos de aulas individuais acabam por exigir muito mais dos docentes, e o plano desenvolvido com base nos princípios do DUA contribui para que novas relações de ensino e aprendizagem sejam estabelecidas em sala de aula. Ficou evidente que o desenho universal para aprendizagem pode ser um caminho para as práticas inclusivas, porém ainda são necessários estudos mais aprofundados acerca dessa temática, bem como a propagação desse assunto, com o intuito de auxiliar os docentes na elaboração de planejamentos mais inclusivos. Deixo aqui o meu muito obrigado e o meu contato para possíveis dúvidas e esclarecimentos. Estou à disposição. Olá, sou a professora Cirlei Batista Franco Carvalho, professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Vocês estão me vendo do ombro para cima, sou mulher, branca, cabelos curtos com algumas mechas, estou usando óculos com uma armação vermelha, brincos pequenos. E os slides que serão apresentados, eles estão escritos com letras pretas, fundo branco e no rodapé a logo do evento. O eixo temático que foi optado
foi o eixo temático 1, que trata de ensino colaborativo, colaboração, coensino e desenho universal para aprendizagem, e é um relato da pesquisa realizada por mim e orientado pela professora doutora Nerli Nonato Ribeiro Mori. O problema de pesquisa definido, delimitado por nós, foi se uma formação continuada sobre ensino colaborativo ele poderia beneficiar os professores do ensino comum para que a educação inclusiva pudesse se efetivar. E os objetivos propostos foi um trabalho pedagógico que propiciasse a ampliação e a participação do professor do ensino regular, em conjunto com o professor especializado, na elaboração de estratégias pedagógicas que favorecessem todos os alunos de sala de aula. E a elaboração de um plano de intervenção pautado no ensino colaborativo para ser desenvolvido em sala de aula. A metodologia utilizada foi a pesquisação e a pesquisa colaborativa. Então, a pesquisa contou com a participação de 32 professores da rede regular do ensino do Núcleo Regional de Educação de Umuarama, no estado do Paraná. Ocorreu por meio de um projeto de extensão desenvolvido no formato de ensino remoto, com encontros síncronos e assíncronos, através da plataforma Google Meet e Google Classroom, com conteúdos ministrados de forma expositiva. Os encontros online foram realizados durante 7 semanas e ministrados pela pesquisadora, docente Cirlei Batista Franco Carvalho. E o último encontro contou com a convidada, a professora doutora Cátia de Abreu Fonseca, que veio falar sobre a importância do ensino colaborativo nos espaços escolares. E a fundamentação teórica desse trabalho, se deu a partir de pensar em práticas inclusivas que fossem além das adaptações e adequações de materiais e atividades. Claro que não é um trabalho fácil se levarmos em consideração a cultura de trabalho individualizado e solitário que temos nos nossos espaços escolares. Mas Capellini, Zanata e Pereira, elas nos falam que o ensino colaborativo é uma estratégia didática inclusiva em que o professor do ensino comum e o professor de educação especial planejam, elaboram, implementam de forma colaborativa procedimentos de ensino para contribuir no aprendizado de um grupo heterogêneo de estudantes em classe comum. E foi essa a intenção da pesquisa. Então, nós intencionamos nesta pesquisa proporcionar aos professores cursistas discussões e reflexões sobre as possibilidades de realizar o ensino colaborativo nos espaços escolares. E chegamos à conclusão, que durante os encontros, as atividades realizadas, que foi possível observar que o ensino colaborativo tem uma função significativa no trabalho pedagógico, porém ainda não se sabe como realizá-lo. Os professores de educação especial e ensino comum não compreendem como realizar o planejamento em parceria, visto que os horários de planejamento não são compatíveis. Então, a formação continuada e as reflexões decorrentes dos estudos do ensino colaborativo nos levam a perceber que para que a educação inclusiva se materialize com qualidade para além do direito previsto em lei, os professores eles devem estar em constante formação e contato com seus parceiros. Então, no percurso desta pesquisa, observamos ainda que a formação continuada é a ponte entre o fazer pedagógico e o desenvolvimento dos educandos. Recorremos a Rabelo ao enunciar que acredita-se que os processos de formação continuada são necessários desde que contribuam com o aprimoramento e a reconstrução de conhecimentos teóricos e práticos. E observamos que o curso de formação continuada ofertado, ele impactou de forma direta e indireta os participantes. Ficou evidente, evidenciado o olhar dos professores participantes de respeito à individualidade e das possibilidades dos educandos. Ao longo das atividades relatadas, também foi possível perceber o quanto os professores entendem a importância do ensino colaborativo nos espaços escolares e o desejo de realizá-lo.